Olá, meu nome é Fabiana, eu sou psicóloga, tenho especialização em psico-oncologia e em cuidados paliativos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a morte, sobre o luto e sobre as alterações trazidas aí pela pandemia nesse processo. Bom, para a gente começar falando da questão da pandemia, eu acho que a gente tem que olhar o cenário também fora da pandemia, né? De qualquer forma, o luto, ele é uma experiência muito dolorida, né? Colin Parkes, que é um grande estudioso na área, ele fala que é a experiência psicológica mais dolorida que a pessoa pode viver, né? Ele fala que é o preço que a gente paga pelo amor. Isso é bonito, né, da gente ouvir, mas muito dolorido da gente viver. Até porque o luto, ele é um processo que se inicia assim que perdemos alguém querido ou algo importante para nós. Então, ele é um processo de adaptação. Então, por muitas vezes, viver esse momento, esse processo de adaptação é muito dolorido, né? E a ideia, quando perdemos alguém, né? A ideia não é esquecer a pessoa, mas sim seguir a partir dali com boas lembranças, né? E com a presença da pessoa, como é possível a partir dali, né? Então, eu costumo muito ouvir falar, ou pais me perguntarem, né? Como é que eu conto para a criança que a vovó morreu, né? Então, a gente não costuma aconselhar que se use a vovó virou estrelinha, né? Porque ela não virou, né? A vovó morreu, ela não está dormindo, né? Ela morreu. Aí a criança às vezes pergunta, eu não posso vê-la nunca mais, né? Você não pode ver como via, você não pode conviver como convivia, mas é importante que continue a convivência de uma maneira abstrata, através das lembranças, através da história, através de valores, né? Então, é uma nova forma de estar junto. Não é o fim de tudo necessariamente, mas é uma ressignificação da presença. É uma presença ausente. Então, é algo que a gente precisa se adaptar. Então, o luto é justamente esse processo adaptativo, né? E é muito importante que a gente vivencie esse processo, porque muitas vezes o que a gente vê, né? Que as pessoas, elas tentam abafar isso. A nossa cultura fala, não chora, não fala mais dele, não toca mais nesse assunto, né? E o que a gente vê para a elaboração desse luto mais saudável é justamente o contrário, que a pessoa tenha a oportunidade de falar, que ela tenha a oportunidade de vivenciar os seus sentimentos, que ela tenha a oportunidade de vivenciar os rituais. Eu acho que uma grande mudança aí da pandemia, e vamos falar até um ponto favorável, entre aspas, né? É que antes a gente via falar, nossa, que bobeira o velório, eu não gosto de velório. E com a falta dele na pandemia, a gente acabou vendo o quão importante é o velório, né? O velório é um ritual de passagem. É ali que as pessoas se despedem pela última vez daquele corpo. É ali que as pessoas recebem homenagens de outros amigos, de outros familiares. É ali que as pessoas recebem muitas vezes aconchego, né? Então, o velório, ele é muito importante, ele é um ritual de passagem que marca essa despedida. E os rituais de passagem para a gente são muito importantes, né? Então, acho que uma grande questão aí da pandemia foi a ausência desses rituais de passagem. Agora a gente tem tentado já adaptar um pouquinho, pode ser um velório um pouco menor. Esses dias eu tive a oportunidade de participar do primeiro velório na pandemia, né? E estava escrito na porta que só poderiam entrar 10 pessoas. As pessoas estava escrito também na porta para não se abraçarem, para não pegar na mão, né? Mas tinha.
tinha o ritual, né? Estava acontecendo ali. Eu vi que as pessoas estavam sendo bem respeitosas nessa ocasião. Quando viam que algumas iam chegando, outras já saíam para não ultrapassar, não aglomerar as pessoas. A gente vai encontrando formas de se cumprimentar com o olhar, com palavras, às vezes um pouquinho mais distante do que a gente estava acostumado, mas eu já vejo que a gente se aproxima de uma readaptação, né, para que possa ser vivenciado esse ritual. Assim como, por exemplo, as visitas em UTIs, né, que antes estavam proibidas totalmente, hoje elas se tornam aí visitas muitas vezes virtuais, visitas remotas. Eu vejo também adaptações com foto, mural, e-mail, mensagens, enfim. Hoje eu já vejo que depois de um tempo as pessoas têm tentado se adaptar a esse novo cenário e isso é muito importante, né? O luto, então, como eu estava falando, esse processo adaptativo a alguma perda, né? É importante a gente falar que o luto ele é individual. Ele é um processo que só acontece comigo só acontece desta forma comigo e daquela forma com você, né? Às vezes a gente tem o hábito assim, eu perdi minha mãe. Você também perdeu sua mãe, então eu sei o que você está passando. Não, eu posso passar essa experiência do seu lado, eu me compadeço pelo que você está vivendo, mas viver da forma que você vive é uma experiência sua. E viver da forma com que eu vivo é uma experiência só minha, né? Então eu posso estar ao seu lado nesse momento, eu imagino como você vive esse momento, mas eu não sei o que você está vivendo, justamente porque o luto ele é um processo individual, né? Uma vez eu assisti uma aula de uma professora que comparava a experiência do luto com um caleidoscópio. Já pegaram aquele brinquedo que parece um cone, assim, que lá dentro tem umas pedrinhas e a gente vai girando e ele vai se transformando em imagens diferentes? Uma simples mexidinha que a gente dá naquilo, ele se torna uma outra imagem completamente diferente. E assim é o processo do luto, ele é um processo individual, que eu vivencio e vejo de uma forma e você vivencia e vê de outra. Então a gente precisa respeitar a individualidade de cada um, né? Sem julgamento, essa questão assim de, mas quando eu passei diferente, nossa, mas já era para ele ter recuperado, né? Então, sem esse tipo de julgamento, até porque a gente precisa entender que o luto ele tem várias fases, né? Acho que a primeira leitura dessas fases do luto é por uma grande estudiosa e uma das pioneiras nessa área, assim, de dar o olhar a quem morre, dar o olhar à morte, Elizabeth Kubler-Ross, que ela e a Cicely Saunders têm um papel fundamental nesse pioneirismo de cuidar de quem está morrendo, né? Então, ela fala que o luto tem 5 fases: negação, barganha, depressão, raiva e aceitação. Essas fases podem não ser lineares e não acontecer em sequência. Então, um dia eu tô muito triste, deprimida, no outro eu tô com muita raiva, questionando por que aquilo aconteceu, e no outro, então, eu faço trocas com Deus, ou não, para quem não tem religião, e no outro eu estou barganha, é troca, depressão é a tristeza, raiva, né? Negação e aceitação. Na negação, muitas vezes, a gente é aquilo que geralmente acontece no primeiro impacto. A pessoa fala, não, eu não acredito que isso aconteceu. Ou então, não, é mentira, isso não está acontecendo. Né? É aquele primeiro, não, parece que a minha ficha não caiu. Né? Geralmente é a primeira fase. Mas a gente transita entre as fases e é normal que a pessoa ela vá e volte, ela oscila, né? Então ela fica transitando entre as fases. Um dia ela aceita super bem, outro dia ela nega, outro dia ela tá com muita raiva. Então o luto ele não é um processo contínuo, né? A gente fica transitando entre as fases.
É importante falar que pode ser que a pessoa não viva todas essas fases, mas é importante quando a gente está acompanhando alguém nesse processo também, que a gente não veja se a pessoa paralisou em uma das fases. Tipo assim, nossa, eu tô tão triste que eu não faço mais nada. Ou então eu tô com tanta raiva, eu tô tão revoltada que eu não consigo seguir em frente, né? E que no final, assim, depois de um tempo, no final, que eu falo assim, o luto, ele é um processo contínuo, que a pessoa vai viver durante toda a vida. Pode ser que ela viva com uma intensidade maior no começo, e depois ela vai elaborando esse luto, mas ele é um processo que não tem fim, né? A gente fala até que é indelicado a gente perguntar se a pessoa superou a morte de um ente querido, de um filho, por exemplo, né? Isso não é um obstáculo para a gente superar, né? Esse é um processo adaptativo que exige da gente releituras da vida, releituras de conceitos, releituras de valores, releituras em formas de viver, né? Porque o importante é que a gente consiga entender que a morte não é o fim de tudo, né? A morte é uma nova forma de se relacionar. A gente vai relacionar com uma presença ausente a partir de então, né? Então, ela é uma nova forma de se relacionar com aquela pessoa querida. Então, é importante falar que o luto ele tem várias etapas e que existem vários tipos de luto também, né? Então, é mais uma questão aí para gente diferenciar, né? Primeiro, o luto ele é vivenciado de acordo com o tipo de vínculo, o tipo de crença, o tipo de valor, o tipo de estratégia de enfrentamento que a pessoa tem para lidar com as perdas. Então, tudo isso vai influenciar muito na forma dela vivenciar esse luto, né? Acho que é uma coisa que se destaca também, né, na questão agora da pandemia, é a questão do tipo de luto, né? As mortes agora com a pandemia têm sido mortes muito invasivas, muito escancaradas, uma morte sem pedir licença, né? Uma morte de repente. Existem mortes mais naturais, onde a pessoa às vezes adoece, se prepara, a família também se prepara, não que ela não seja dolorida, né? Mas a chance de uma vivência melhor desse luto é maior quando as mortes são naturais do que quando as mortes são assim invasivas, como tem sido pela questão da pandemia, a questão do Covid, que por muitas vezes elas são muito rápidas, né? Eu falei que existem vários tipos de luto, eu começo a falar e eu empolgo. Então, por exemplo, né? Existe o luto antecipatório, que é um luto que a gente vive, começa a viver até antes mesmo da morte da pessoa. Como assim, Fabiana? Às vezes a pessoa está doente, né? E a família já começa a se preparar para aquela perda. Então a gente fala um luto antecipatório. Existe o luto complicado, que é quando o luto patológico, vamos falar assim, quando na elaboração desse luto, muitas vezes a pessoa fica estagnada ali em uma das fases, né? E ela tem aí uma depressão durante esse processo. Então a gente tem uma patologia, né, associada aí ao luto, né? Porque lembrando que a depressão ela nem sempre é patológica. Às vezes eu estou deprimida naquele dia, né? Mas eu não estou com uma depressão patológica, porque para a depressão ser patológica, ela precisa ter aí uma questão de uma combinação de sintomas e um tempo também de duração, né? Então, isso que diferencia, às vezes, um luto patológico, o tempo que ele dura e a intensidade, né? Existe também o luto atrasado, né? Ou inibido, que seria quando a pessoa guarda demais isso e não deixa sair, e por muitas vezes vem num momento tardio, né? Então existem vários tipos de luto. Existe o luto coletivo, que muitos estudiosos consideram que a gente está vivenciando nesse momento, o luto coletivo. Por quê? Porque a gente tem vivenciado o luto mesmo sem ter perdido diretamente um ente querido, né? Por quê?
porque minha vizinha faleceu, então eu vejo a dor do, de alguém aí, dos filhos, do marido, da esposa que ficaram, porque eu conheço alguém que perdeu, porque a gente teve perdas significativas para o nosso país também, né? Então, quando a gente vê lá a quantidade, o impacto tão grande que tem tido, eu falo, a cada número daquele tem 5, 6 pessoas, no mínimo, da família por trás sofrendo. Então, isso é muito triste, é muito dolorido. Se a gente não perdeu agora na pandemia alguém querido, a gente acompanhou com certeza alguém que perdeu. Então a gente está sim vivendo um luto coletivo, onde a gente teve também várias perdas, né? E fora as perdas físicas de pessoas, a gente teve perdas também, perda de contato, perda de programas que a gente tinha, né? Perda de aulas, perda de congressos, várias inúmeras perdas que a gente poderia elencar. Então, isso seria, por exemplo, a gente falar de um luto coletivo, onde todos nós estamos vivenciando esse processo, né? Então, a questão do luto é uma questão muito ampla, né, para a gente conversar e muito complicada, assim, porque tem várias individualidades, tem várias questões que podem modificar o luto, né? Então não dá pra gente falar de uma maneira geral, né? E também não dá pra gente falar que o luto está sendo dolorido pela pandemia. Não. Talvez a pandemia traga algumas alterações que intensificam essa dor, mas o luto sempre foi uma experiência dolorida. Eu acho que isso é importante também a gente destacar, né? O luto ele sempre foi difícil, a morte ela é uma experiência que a gente tem dificuldade de lidar. Na nossa cultura a morte parece que é algo assim, é uma inimiga nossa, né? E na verdade não é. A morte é um processo natural, ela faz parte da vida, né? E talvez a gente não tenha com facilidade esse olhar, e mesmo que a gente tenha, quando a gente perde alguém muito querido, a gente sofre, né? Esse sofrimento é inerente, de qualquer forma ele vai vir. Ah, Fabiana, você trabalha com isso, então você não sente? Sinto e muito, né? Porém, a gente vai tentando ressignificar as perdas e viver de uma forma a entender que a morte ela faz parte da nossa vida, né? Então a gente precisa viver intensamente um dia de cada vez, valorizar aquilo que realmente é importante para nós, entender e procurar se colocar um pouco, né? Eu acho que é fácil a gente ouvir a palavra empatia, que é colocar-se no lugar do outro, mas muitas vezes é difícil a gente ter empatia e mais do que isso, a gente ter compaixão, que é tentar viver, sentir o que aquela pessoa está vivendo, né? E como estar então do lado de alguém que está vivenciando aí um luto, está enlutado por algum familiar? Eu acho que o mais importante é a disposição de estar junto, né? Muitas vezes a pessoa ela não quer ouvir você falar nada, ela quer falar, ela quer a sua disposição de estar ao lado, a sua disposição de dar conta daquele choro, de dar conta de ouvir falar daquela pessoa que ela ama e que não está mais por perto, a disposição de relembrar, de rever fotos, né? E para que ela possa ir elaborando e readaptando essa presença desse ente querido de uma forma diferente, né? Então, como a gente está vivendo um processo coletivo, eu acho que é importante a gente também, em união, né, se dispor a cuidar de alguém que você sabe que precisa, ajudar talvez aquela pessoa a buscar uma ajuda profissional, se ela não está dando conta naquele momento sozinha, acho que isso também é muito importante. E entender, né, que esse processo da morte, do luto, são mesmo processos
doloridos, né? Que a gente vai sim sofrer, que a gente vai sim sentir, que a gente vai sim precisar de mudanças, de adaptações e a presença de alguém com a gente nesse momento é muito importante também, né? Então, eu deixo aqui as minhas palavras aí de solidariedade a todos que perderam os seus entes queridos, né? E também aos que não perderam, que possam voltar o seu olhar a alguém que nesse momento possa estar precisando, tá bom?